essa semana viram as matérias no Instagram, nas redes sociais, nos jornais, a respeito do problema que a marca Jaguar de carro está enfrentando. Se você não viu, vou te posicionar, você já viu problemas como esse em outras marcas. A Jaguar, últimas semanas, no último mês, teve a brilhante ideia de mudar o seu logotipo. E aí mudou o logotipo, tirou o Jaguar, colocou só umas fontezinhas bem fininhas. E eu não estou aqui dizendo se a fonte é feia ou bonita. O fato é que os entusiastas, os admiradores da marca, não entendem que essa nova fonte carrega a mensagem que a marca carregava antes. Entenderam que uma vez que trocou o logotipo, trocou a imagem da marca, a marca perdeu força, perdeu robustez e não condiz mais com a história que ela construiu. Eu estou dizendo isso para você para que você entenda o poder de um símbolo. O poder de um símbolo. Quem aqui é designer? Levanta a mão. Tem algum designer aqui? Muitos aí. Designer, gente que trabalha na área de mídia, publicidade, marketing. Levanta a mão. Mais pessoas, olha só. Então você, provavelmente mais do que algumas pessoas aqui, tem um entendimento do quanto uma marca é importante e que ela tem que carregar a narrativa correta. Quando você olha, você tem que ver uma mensagem. Quando você olha, você tem que ver uma narrativa. E aquilo tem que te marcar. De maneira que quando você olha aquilo, aquele símbolo, você sabe da narrativa que está por trás. Se é, por exemplo, um refrigerante, né? A força do símbolo da Coca-Cola é tão grande que, por vezes, você não está com vontade de tomar Coca-Cola. Você só vê o nome Coca-Cola, já bate aquela sede, né? Já dá uma vontade. O símbolo é tão forte que não precisa, por exemplo, que eles coloquem alguém tomando Coca-Cola num filme para que você tenha vontade de tomar Coca-Cola. Às vezes, durante o filme, você nem percebeu, mas tem uma placa da Coca-Cola lá no fundo, assim, a cena está acontecendo aqui, 10 metros para lá, tem um barzinho, uma lanchonete, um restaurante com o símbolo da Coca-Cola. Aí você está assistindo o seu Netflix, de repente, nossa, do nada, me deu uma vontade de tomar uma Coca-Cola, porque aquele símbolo carrega uma mensagem. Símbolo é algo muito importante para uma marca. Então as marcas tomam muito cuidado, ou deveriam tomar, na hora de fazer uma mudança. Porque dependendo do que você mudar, você perde o público para sempre. Quando você pensa num logotipo de uma marca, o que vem na sua cabeça? Qual marca que você acha assim que a Coca-Cola já não vale o que eu falei? Uma marca famosa aí, um símbolo famoso, fala aí. Todo mundo fala Nike, né, gente? Nike é rápido, eu também. Mas Nike, ontem eu estava na outra igreja que eu estava, na hora que eu falei, na hora, Nike! É uma marca, um logotipo muito forte, né? Muito forte. Você roda o mundo, eu não tive oportunidade de ir em muitos países, mas nos lugares que eu fui, nos países que eu fui, nos lugares mais remotos, você vai lá no fundo de Moçambique e você vai ver alguém com a camisa da Nike. E aquilo sendo objeto de desejo. Você vai lá no fundo de Moçambique, bem num lugarzinho aqui que só tem as barraquinhas, e aí de repente você vê como um oásis alguém vendendo uma Coca-Cola. Meu Deus, aí sim. Aí é o céu na terra quando você acha isso. O poder de uma marca. Mas eu quero te dizer que a marca, o logotipo mais famoso da história, por mais que o da Coca-Cola seja forte, que o da Nike seja forte, o mais forte da história, o número 1, é um que você convive com ele por ser cristão frequentemente. É a cruz. É a cruz. É o logotipo, a marca que mais fez história até hoje, que mais permaneceu na história no top 1. Até hoje é a imagem, o logotipo mais famoso do mundo. É a cruz. E o que há de importante nisso? O que há de importante? Lembrando que a força de um logo, de uma imagem de uma marca, é a narrativa que ela carrega.
E eu não sei se você já parou para pensar que você carrega um símbolo, você que usa aí um brinquinho com uma cruz, você que usa um cordão com uma cruz, você que usa camisas que tem cruz, há muitos que você sabe que são ímpios, não temem a Deus, mas gostam do símbolo. Pessoas que usam só porque é bonito. Mas a verdade é que antes de Cristo vir à terra, antes de Cristo passar pela cruz, a cruz era um símbolo que jamais alguém usaria ela. Jamais alguém carregaria uma cruz no pescoço. Você seria tratado como alguém maldito. Pensa num símbolo ruim. Pensa num símbolo ruim, que se você vê em alguém, você fala, misericórdia. Os crentes já pensou 666. Ou então, quando eu falei da Coca-Cola, os crentes raiz que tem história lembraram do alô diabo. Se você não sabe do que eu estou falando, você não tem história, irmão. Você não é raiz, cara. Você não sabe o que é você ficar meses sem tomar uma Coca-Cola, porque você descobriu que o dono da Coca-Cola teve a brilhante ideia de colocar Coca-Cola só em português, ao contrário, e lascar só o Brasil. Só a gente que lia alô diabo, só a gente. Enfim. Então, o que eu estava falando antes? Calma, gente, aí também não, hein? Um de cada vez. Hã? Isso, vamos por aqui. Então, a cruz é um símbolo que era um símbolo de maldição. Ninguém carregaria isso no peito. Está falando do símbolo ruim, né? Era isso, é isso mesmo. Símbolos ruins, né? Que você não carrega de jeito nenhum. Se seu filho chegar em casa com a camisa escrita assim, bem no peito, 666, você... Vem pra cá. Pega o óleo ali. Vem cá. Bota a cabecinha aqui de baixo aqui, vamos orar por você. Liga o fogo ali, vamos botar essa camisa para queimar. Por quê? Porque o símbolo carrega uma mensagem de maldição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. De igual modo, se não pior, a cruz era assim. De igual modo, se não pior, carregar uma cruz era um símbolo tão ruim quanto. Porque a cruz, até Cristo, era um símbolo de maldição. A cultura dizia, judaica, a teologia judaica, a cultura romana, que a cruz era símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque só era pendurado no madeiro, naqueles dias, os piores tipos de homens. Então, se você carrega uma cruz, você carrega a sua narrativa. Então, você é alguém que tem pacto com a maldição. Você tem pacto com aquilo que é ruim. Porque só pessoas ruins vão para a cruz. A cruz era o pior nível de tortura do Império Romano. Era o que gerava mais pavor nas pessoas, porque não era simplesmente sobre ser pendurado na cruz e pregado por cravos. Não que isso seja simples, mas é que não para por aí. É você ser colocado lá nu. Além de passar uma dor terrível, uma morte devagar e agonizante, você estava passando por isso diante de todo mundo e totalmente nu, exposto. Você ia morrendo asfixiando aos poucos diante de todo mundo. E numa situação de extrema vergonha. A cruz era um lugar abominável, até Cristo passar por ela, meu irmão. A Jaguar está tendo problema porque mudou, porque tirou o Jaguar. Porque mudou a grossura da fonte. Cristo Jesus, porque passou pela cruz, tornou um símbolo de maldição, um símbolo de redenção e desejo da humanidade inteira. Então, qual é a mensagem que a cruz carrega? O símbolo da cruz por si só carrega uma mensagem. A maldição foi quebrada. Cristo foi feito maldição por nós, para que nele fôssemos abençoados para sempre. Aquilo que era símbolo de perda, aquilo que era símbolo de maldição, agora é um símbolo de redenção. Por quê? Porque Jesus passou por aqui. Aleluia. Aleluia, meu irmão. João capítulo 3, verso 14.
do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No livro de Números narra uma história muito poderosa. O povo hebreu está tomado por doenças, por tumores no corpo todo. E aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, pega uma serpente, e aquelas enfermidades eram fruto de picadas de serpentes. Serpentes apareceram no meio do deserto, venenosas, e morderam o povo, e eles se tornaram amaldiçoados, ficaram doentes. E aí quando eles estavam nessa condição, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Só que não tem como você pendurar, você enroscar uma serpente numa haste e ela não descer e não cair se você não colocar um ferro transpassando. Então, a serpente de bronze, a qual Moisés levantou no deserto, era uma serpente na cruz. Era uma serpente pendurada na cruz. E o texto diz aqui: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Na história de Números, quem olhava para a serpente de bronze pendurada naquela haste de bronze era curado instantaneamente. Então a Bíblia está dizendo que ainda hoje, quem olhar para a cruz e crer que Cristo Jesus carregou sobre si os nossos pecados, carregou sobre si toda a maldição, que toda a justiça foi cumprida nele. Se alguém ousar olhar para a cruz e se ver nela em Cristo Jesus, esse será sarado, será curado, será salvo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 24. Verso 1, o que está acontecendo aqui? Balaão foi contratado por Baraque. Baraque era um inimigo do povo de Deus, que queria ver a destruição do povo de Israel, queria vencer o exército de Israel, que até aquele momento tinha trago grandes prejuízos para o seu povo. Baraque então decide chamar um feiticeiro. Ele chama Balaão, que era um feiticeiro famoso naqueles dias, por falar coisas, por fazer trabalhos de feitiçaria e as coisas acontecerem. Ele chama Balaão e fala: Balaão, amaldiçoa o povo de Israel, para que, quando nós formos contra eles, eles percam a batalha. Balaão recebe dinheiro para isso, e Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que por 3 vezes, Balaão, quando olhava para o povo de Israel de cima do monte, olhava e ia proferir palavra de maldição. Quando ele ia amaldiçoar, o poder de Deus vinha sobre ele e as palavras na boca dele mudavam. E ao invés de sair maldição, saía bênção. Ele ia: eu abençoo esse povo, porque ele é bendito de Deus. Ele não conseguia, porque o poder de Deus vinha sobre ele. No capítulo anterior, o verso, deixa eu ver qual verso aqui, mas no capítulo 23, nos últimos versos, para você que está anotando, eu vou pontuar para você depois poder fazer a leitura em casa. Números 23. Ok. Aqui, no verso 27. Depois que Balaão já tinha tentado amaldiçoar o povo de Israel 2 vezes, disse Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali você os amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, em cima do monte Peor. Então Balaque, ele pega Balaão e leva para um lugar mais alto. Ele diz: olhando de cima, mais alto você vai olhar e você vai conseguir amaldiçoar esse povo. E ele tenta fazer isso. Só que aí nós chegamos aqui no capítulo 24, no verso 1 em diante.
Vamos ler juntos. Olha o que acontece. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de magias, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Preste atenção nisso aqui. Aqui vai dizer que o poder de Deus veio sobre aquele homem, interrompendo a intenção do coração dele, quando ele, de cima do monte, olhou e viu o quê? Viu Israel enfileirada e as suas tribos. Quando ele viu as tribos de Israel, fileira por fileira, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então o que ele viu? Porque o texto faz questão de dizer que foi quando ele viu as tribos de Israel que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, proferiu a sua palavra e disse, preferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra aquele que ouve os ditos de Deus e que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante os olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes e suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. E ele continua profetizando bênçãos. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como a de um boi selvagem. Consumirá as nações, os seus inimigos, quebrará os ossos, e com suas setas os atravessará. Ele estava ali para amaldiçoar, e de repente ele começou a profetizar bênçãos sobre Israel. Por quê? Alguns aqui já me viram falar sobre isso. Quando ele sobe em cima do monte, e olha, e ele vê as fileiras de Israel entrincheiradas, uma ao lado da outra, a visão que ele tem é a visão que se você pegar o seu celular agora e jogar no Google aí e colocar assim, ó, tribos de Israel posicionadas em volta do tabernáculo. Vai aparecer o tabernáculo, que era o templo de adoração do povo hebreu, o tabernáculo e as tribos. Deus escreveu onde cada uma delas tinha que ficar. Deus não deixou o povo colocar o acampamento deles onde eles queriam. Tipo assim, hoje eu quero colocar minha barraca aqui. Não, cada família era numerada. Cada tenda tinha que ficar na posição geográfica certinha. Por quê? Para acontecer isso aqui. Quando Balaão olha de cima, ele vai ver tabernáculo no meio. E em volta, as tribos de Israel formando uma cruz. Então ele vê uma cruz e o tabernáculo no meio dela. E quem é o tabernáculo hoje? Quem é o templo hoje? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida são as portas do tabernáculo. Esse dia foi um dia que os judeus ficaram transtornados, os ortodoxos, os doutores da lei, transtornados de vontade de matar Jesus. Porque quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo, eu sou o templo. Eu sou o tabernáculo. Quer ir até Deus? Passe por mim, que eu apresento Deus a vocês. Então, sabendo que Jesus é o tabernáculo, e que o símbolo que se forma das tribos é uma cruz, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Você não pode amaldiçoar alguém. Provérbios vai dizer, a maldição não se cumpre sem causa. Diga comigo, a maldição não se cumpre sem causa. Olha que coisa boa, tem uma boa mídia. Aleluia. Aqui está o tabernáculo. Olha que interessante. Tabernáculo no meio, Cristo no meio e as tribos formando uma cruz. Por quê? Porque todos nós estamos crucificados juntamente com Ele. Isso aqui, irmão, é lindo demais. Isso aqui é Deus pregando na história. É Deus pregando aquilo que Ele um dia faria de maneira plena, desde o começo de tudo. Então, quando Balaão olhou, ele viu Cristo na cruz. E aí você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém pode pagar 2 vezes por um crime. Ninguém pode cumprir pena pela mesma coisa 2 vezes, a não ser que cometa o erro de novo.
Se alguém foi julgado a pegar 10 anos de cadeia e ele cumpre os 10 anos de prisão, ele agora não tem que pagar por isso de novo, porque já foi pago. Então você tem que entender que quando Isaías diz, também falando a respeito da cruz, que na cruz Cristo Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a maldição, toda a doença, toda a enfermidade, que no castigo, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Ele está falando sobre substituição. Ele está dizendo, alguém, aleluia, nós sabemos quem, tomou o nosso lugar, e nós vamos ler daqui a pouco, tomou o escrito de dívida que era contra nós e pagou a dívida. Então a justiça é satisfeita. Por quê? Porque o pecado já foi pago. Então não é justo, não é correto que um pecado seja cobrado 2 vezes. Então quando Balaão olha, ele vê um povo que em si mesmo tinha muitas brechas, irmão. Provérbios vai dizer que a maldição não se cumpre sem causa. Mas você concorda comigo que se tem um povo que tinha causa em si mesmo para ser amaldiçoado, era o povo hebreu? Era o povo de Israel? Vivia murmurando, vivia levantando altares a outros deuses. Na segunda era crente, na terça já não era mais. Um povo que constantemente pecava contra o Senhor. Um povo duro, difícil. Mas por que o feiticeiro, quando olhou, não encontrou brecha? Porque quando olhou, viu Cristo, substituição. Quando olhou, viu no mundo espiritual, graça. Viu justificação. Viu aquilo que nós desfrutamos hoje. O que isso impacta na sua vida? Deveria impactar tudo. A sua fé em Cristo tem que ser construída a partir dessa realidade. É por não entender isso, justificação, substituição, graça, é que alguns até hoje, quando alguém do trabalho diz, eu não vou voltar nesse tema que eu preguei um dia só sobre isso, só pontuar aqui, que alguns lá no trabalho, na faculdade, vira e fala assim, olha, eu não gosto de você e eu quero te contar uma coisa, eu sou feiticeiro, eu vou fazer um trabalho para você essa semana. Ou alguém fala assim do trabalho lá na outra ilha, sabe aquela fulano lá, que não gosta de você? Você tem que ver o que ela faz na madrugada, tá? Visitas encruzilhadas, já fiquei sabendo que vai botar o seu nome na boca do sapo. Quero saber se está na boca do sapo, na boca do gambá, na boca do que for, irmão. Vou dormir do mesmo jeito. Coitado do sapo. Um sapo a menos do mundo. Aí fica crente com medo. Céus, pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora por mim, porque minha vizinha me amaldiçoou, e a rua lá fala que é feiticeira, ou então não sei quem fez o trabalho para mim, o pastor revelou, eu não entendo isso, o pastor revela que fizeram o trabalho, e agora você tem que pagar, fazer 7 campanhas para desfazer. A obra de Cristo não é suficiente, então pronto, revela que foi feito o trabalho, agora tira. Tira no nome de Jesus. Irmão, é simples, creia no nome de Jesus, é o que a Bíblia diz. Você não precisa mais ser amaldiçoado. Você crê nisso aqui? Amém, seja livre. Acabou! É simples assim. Não tem que fazer campanha, não tem que fazer 40 dias. É no nome de Jesus. Está feito. O problema é que essas coisas pegam em crente, porque é crente que crê errado. Crente que crê em crendice. Em besteira. E toda vez que você tiver uma postura de incredulidade, o diabo vai concordar com você. Quando eu falo essas coisas e você diz, não é simples assim. Parabéns, o diabo está no pé do seu ouvido falando, é isso mesmo. Não é simples mesmo não. Volta lá para aquele outro pastor lá e faz a campanha de 7 semanas mesmo. Vai, que eu ganho mais tempo. Para continuar destroçando a sua vida. Toda vez que você for incrédulo, o diabo vai dizer, é isso mesmo, não é simples assim não. Esse pastor aí é doido. Esse pastor, ele quer resolver um negócio complicado de um jeito simples. Esse pastor é doido, ele está falando que é só você crer. Só você crê? Não, esse pastor está errado, isso é muito simples. E aí você ouve o diabo falar e concorda. Porque você não entende que o diabo sempre vai usar sofismas, meias verdades. É simples para nós, mas para Deus não foi nada simples. Para Deus deu muito trabalho. Para Deus custou a si mesmo. Para Deus custou o seu próprio filho. É tão difícil que homem nenhum poderia fazer. E não é o melhor pastor do mundo que vai resolver o seu problema. Porque se o pastor pudesse tirar maldição com o trabalho disso e trabalho daquilo, então Cristo não precisava ter vindo. Ninguém poderia resolver isso, meu irmão. Só Cristo Jesus. Isso mesmo, merece um aleluia. Glória a Deus.
Então o evangelho começa nesse entendimento do poder que está para nós na cruz. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 3, verso 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele já foi maldito por mim e por você. Aleluia. Gênesis 48, 8. Vamos ler, abre aí. Gênesis 48, 8 conta um momento onde Israel, outrora chamado Jacó, está velhinho. Ele está velhinho e ele não consegue enxergar direito mais. Enxerga com muita dificuldade, praticamente nada. E ele está velhinho e está na hora de abençoar os seus filhos. Na verdade, os seus filhos e os seus netos. E esse que é o ponto. Aqui é o momento da história que ele manda chamar os filhos de José para abençoar. Ele chama os seus netos, fala com José: José, o pai já está quase partindo para o Senhor, eu quero abençoar os seus filhos. Traga eles aqui. E José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o filho mais velho. Efraim o filho mais novo. Então, na cultura daqueles dias, a lei espiritual dizia que o primeiro que nasce é aquele que recebe a bênção da primogenitura. A herança maior, a bênção maior, a bênção da mão direita. A mão direita naquele tempo era a bênção que você abençoava o primogênito. As bênçãos maiores eram para o primogênito. O que você tinha que fazer para ser primogênito? Na força do seu braço, nada era possível ser feito. Por quê? Porque ser primogênito é nascer primeiro. Você consegue, com as suas obras, voltar para o ventre da sua mãe, e nascer em primeiro? Você consegue? Não. Então, se você nasceu em primeiro, você nasceu privilegiado. Você nasceu com um favor só por ser primogênito. Agora, do outro lado, se você nasceu em segundo e terceiro, não tem nada que você possa fazer para se tornar digno de ser primogênito e receber a herança. Você pode passar a sua vida inteira acertando, sendo a melhor pessoa, fazendo um monte de coisa certa, sendo um bom moço, um bom marido, uma boa esposa. Você vai ser bom num monte de coisa, mas bom em ser primogênito, você não vai ser. Porque as suas obras não podem te fazer voltar para o ventre da sua mãe e fazer você ser primeiro. Quem nasceu em segundo, nasceu em segundo. Aí você vai entender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: todos nós nascemos errado. Todos nós nascemos em pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E uma vez que nascemos em segundo, que nascemos numa condição errada, não há nada em nós mesmos, nas nossas obras, que nós podemos fazer para nos tornarmos primogênito. Então, voltando aqui para a história, José traz os seus 2 filhos. E quando ele traz os 2 filhos, eu preciso de 2 filhos de José aqui. Tenho 2 filhos de Francisco, agora eu preciso de 2 filhos de José. Vem cá, vocês já levantaram para vir, agora você acaba de vir. Mais um, varão. Mais um aqui. Ok. Então você vai ser Manassés, você vai ser Efraim. Fica aqui. Fica de frente aqui. Eu preciso de um José. Vem cá, você tem uma cara de José, cara. Seu sobrenome é Silva, não é? Não, piadas internas, gente. Olha só, esse aqui é José. Na verdade, você vai ser promovido. Você vai ser Israel. Olha o que Deus faz comigo. Cheguei na igreja, agora sou baterista. Agora já sou Israel. Você é Israel. Olha só, Israel está aqui, aí eu sou José. Aí eu cheguei com os meus 2 filhos. Aqui tá. Tem que trocar, pera aqui. Você é ok mesmo? Ok. Ô, Fran, mas sua mão direita está onde aí? Levanta a mão direita. Então troca de novo. Pronto, aleluia. Olha só.
Eu cheguei para que o meu pai, que não está enxergando, abençoe o meu primogênito. Você vai lendo o texto aí, porque minha Bíblia ficou lá em cima, então você vai lendo aí. Olha o que acontece. O texto diz que José chega com os dois, e sabendo que o pai não está enxergando direito, ele empurra Manassés para a mão direita de Israel. Vou te mandar embora. Bota a mão aí, varão. Vai entrando no personagem, cara. Deixa fluir. Ele botou a mão direita sobre o filho que deveria receber a bênção. Assim, pai, é isso aqui, ó. Pegou a mãozinha do pai, botou. Aí pegou a mãozinha do outro. Aqui, filho, pai, esse aqui é Efraim. Ok? Só que na hora de liberar a bênção, algo que nunca tinha acontecido na história até aqui aconteceu. Na hora de liberar a bênção, Israel trocou as mãos. E quando ele cruza as mãos, José fala, pai, não se faz assim. Pai, está errado. E ele vai numa tentativa de, pai, está errado, o senhor não está enxergando direito. Esse aqui é o primogênito, esse é Manassés, pai. Aí o pai vai dizer, está aí no texto, filho, eu sei que é assim que se faz. Que a cultura diz para fazer assim. Mas agora, não é assim que é para ser feito. Agora vai ser desse jeito. O maior vai dar lugar ao menor. E o menor vai assumir o lugar do maior. Ele cruza as mãos. Pastor, o que isso impacta a minha vida? Essa que é a beleza da palavra. Que você está lá no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis está pregando o evangelho para nós numa proporção absurda. Porque você vai ver riqueza de detalhes do texto. Você vai ver que José tenta dizer para o pai, a lei não diz que é assim. E de fato, segundo a lei, você nasceu em segundo, você vai ser em segundo para sempre. Segundo a lei espiritual, se você nasceu em pecado você vai ficar. A lei diz, você tem que ser a pessoa certinha, você tem que nascer certo, a família certa, para poder ser aceito. Mas aí, Israel diz, dessa vez não, meu filho. As coisas estão mudando agora. Fica aí na posição. Olha isso aqui. Aleluia. Mateus capítulo 27. Abre sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 27, verso 46. Se vocês fossem crentes mesmo, vocês estavam entrando no Espírito aí já. Vocês estão participando de um momento histórico de avivamento. Então aí, já era para você estar... Já era para ter perdido Manassés e Efraim. Mateus 27, verso 46. Olha isso aqui. Por volta da hora nona, aqui nós saltamos na história, aqui nós estamos na profecia, aqui nós estamos no cumprimento, aqui nós estamos mostrando o que Deus estava vendo, o que Ele faria. Agora nós estamos no momento da história, no cumprimento. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste, por que me esqueceste? Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que significa Manassés? Esquecido. Sabe o que significa Efraim? Aquele que é frutífero. Sabe o que significa Manassés? Aquele que era para ser o primeiro, será esquecido, para que o segundo se torne frutífero para sempre. Não, você não está entendendo, irmão, não é possível. Você não está entendendo. A Bíblia diz que o primogênito cumpriu toda a justiça. Ele era justo em si mesmo, ele satisfez toda a justiça. Era correto que ele recebesse a bênção maior. Mas ele toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar de esquecidos, de desamparados. Entenda uma coisa, na cruz Deus cruzou as mãos, irmão. Na cruz Deus está cruzando as mãos. Deus está cruzando as mãos, e a mão que era para estar sobre Jesus, Ele coloca sobre a nossa cabeça. Ele coloca sobre o ladrão da cruz do outro lado. Ele coloca a mão sobre o ladrão da cruz e diz, eu te abençoo, hoje ainda estará comigo no paraíso.
Agora Jesus, você vai cumprir toda a justiça, você vai lá no mundo dos mortos agora. Você vai morrer a morte completa. Ah, meu Deus! Isso é o Evangelho, meu irmão. Isso é a beleza do Evangelho. Aquela cruz não tinha nem o tamanho de Jesus, porque ela não foi feita para Jesus, aquela cruz foi feita para Efraíns. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Aquela cruz tinha a minha medida e a sua medida. Na cruz, na história da cruz, a cruz não tinha a medida de Jesus, porque ela tinha a nossa. Porque nós merecíamos estar ali por causa dos nossos pecados. Mas Deus cruzou as mãos, irmão. Deus cruzou as mãos. E Deus se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados para sempre. Nós que éramos inimigos de Deus, para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar, gente. Glória a Deus. Tem um filme que eu quero assistir. Só ouvi falar muito bem. Mas eu confesso que quando eu estou no meu tempo livre, ultimamente, tem sido bem raro. Depois que você vira pai, todo filme vira série, né? Quem mais? Hein? Quem mais? A pessoa pergunta pra você assim, que série você está assistindo? Aí você responde, a pessoa, não, isso é um filme. Ah, não, irmão, porque pra mim já tem 8 episódios. Porque você começa a assistir, dá sono, 15 minutos, a criança acorda, né? Tem que parar, tá cansado, então todo filme vira série. Então eu não tenho tido muito tempo ultimamente, mas quando eu estou no meu tempo de descanso, eu prefiro ouvir uma coisa que só me entrete mesmo, sabe? Que não faz eu pensar muito. Então, quando esse filme é muito bom, todo mundo está falando, tem um teor espiritual e que eu tenho que prestar atenção, porque tem uma narrativa ali de princípios, de valores, quer me ensinar alguma coisa. Ultimamente eu estou fugindo, porque é o filme Nefários, né? Eu lido com gente endemoniada toda hora. Aí quando eu estou de folga, eu não quero assistir um filme com um cara endemoniado, falando um monte de coisa bacana, que ensina o filme. Mas eu ainda não consegui assistir, mas eu vou assistir. Porque o filme parece ser muito bom. Mas aí eu prefiro assistir um filme de guerra, aquelas coisas que falam assim, como é que esse cara matou 80 pessoas com uma bala? É isso mesmo, eu gosto assim. Gosto assim. Aí, esse filme tem um momento que o diabo ali, possuindo o homem, ele vai dizer, né, que uma coisa que o inferno não contava era com a cruz. O inferno não contava com o impacto que a cruz traria. Aí tem um outro filme. Quem aqui nunca assistiu Nárnia? Levanta a mão. Você tem um discipulado comigo marcado essa semana, vai ficar um mês de disciplina. Irmão, como que você não assistiu Nárnia até hoje? Onde que você estava? O que você está assistindo? Me ajuda em Nárnia. Não, a piada veio pronta, né, gente? Vocês não resistiram, né? Vocês não resistiram. Assiste Nárnia, por favor. Vai ser uma bênção para você. Quando você vai assistir Nárnia, no primeiro filme, tem um momento que o leão, ele se sacrifica pelo jovenzinho, esqueci o nome dele agora. Edmundo. Que é uma figura de nós. Não sei se você entendeu, né? Você entendeu, né? Edmundo é nós. Eu, você, Barrabás, o ladrão da cruz. E ele se sacrifica por Edmundo. Era Edmundo que tinha que morrer, ele se sacrifica. E aí quando ele ressuscita, ele recebe vida de novo, o leão, Aslan. Ele vai dizer, se a feiticeira soubesse das leis espirituais, a lei da substituição, ela não teria feito isso. Porque quando um inocente se sacrifica, é mais ou menos assim, né? Ele paga a dívida pelo outro. Enfim, é muito bonito essas duas narrativas, tá? Muito bonita. É romântico, é uma versão teológica mais romântica. Mas, teologicamente falando, não é de fato na plenitude do que aconteceu.
Porque as duas dão a ideia de que o diabo não sabia que a cruz era o seu fim. E eu quero construir para você aqui, o diabo sempre soube que a cruz seria o seu fim. As provas para isso, você acha que ele não leu o livro de Isaías antes de você? Você acha que ele não leu as profecias dos profetas? Você acha que ele não ouviu os profetas dizendo que o Messias iria ser pendurado no madeiro? Tudo isso já tinha sido dito. E mais, quando Jesus está no deserto, qual é a tentativa do diabo? Para que ele fosse para a cruz? Não, para que ele não fosse. Eu te entrego todos os reinos. Ou seja, aquilo que você vai ter debaixo de muito sofrimento, não precisa. Só você dobrar o seu joelho aqui que eu te dou tudo. Então o diabo está dando um atalho. Um outro momento, quando Pedro chega para Jesus e fala algo para Jesus, e Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Quando Jesus repreende Satanás na vida de Pedro, o que Pedro estava dizendo? Lembra aí? Vai para a cruz não, Jesus. Faz um negócio desse com você não, Jesus. E aí Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Então a intenção do diabo o tempo todo era que Jesus não fosse. Porque ele sabia que a cada centímetro, cada quilômetro que Jesus chegava perto da cruz, mais o seu fim estava chegando. Se Jesus subisse no madeiro, cumprisse toda a justiça e dissesse, Pai, agora eu te entrego o meu espírito, estaria cumprido. Eu me lembrei disso ontem. Uma vez eu fui pregar na minha igreja no domingo, na Metodista, eu era seminarista ainda. A gente já está terminando, para você que está agoniado para almoçar, tá? Eu era seminarista, e aí eu estava de férias, e pela primeira vez, a igreja me chamou para pregar no domingo. O pastor Osman me chamou para pregar no domingo, eu fiquei numa alegria. Era meu sonho, era a minha igreja que eu nasci, me converti, né, tudo que eu vivi ali, foi eles que me enviaram para o seminário. E eu querendo derramar tudo que eu estava recebendo de Deus no seminário. Aí marcou o domingo para me pregar. Nossa, irmão, eu fui numa expectativa, preguei uma mensagem. E assim, a graça de Deus veio de uma maneira abundante, teve um mover de Deus no final intenso. Tinha muita gente sendo cheia do Espírito Santo. Assim, umas 1000 pessoas, 800 pessoas no domingo à noite. Muita gente sendo cheia do Espírito Santo, caindo para um lado, caindo para o outro. Foi uma bênção. Um mover de Deus, gente chorando no altar. E aí eu pensando, aleluia, Deus me honrou. Glória a Deus, consegui pregar aquele sermão que você lembra, o que você falou. Nossa, tudo bonitinho, glória a Deus. Nossa, não falei nenhuma besteira, tudo encaixou, tudo foi perfeito. Glória a Deus, Senhor. Aí acabou a mensagem, o pastor Osman virou para mim. Eu estava lá orando pelas pessoas ainda. Quando eu terminei de orar pelo último, aquele mover de Deus assim à minha volta, o pastor Osman falou assim, vem cá, meu filho. Vem cá, meu jovem, senta aqui. Aí eu falei, nossa, ele vai falar que a mensagem foi top. Até o homem vai reconhecer hoje que o menino fluiu. Hoje a honra vem. Aleluia, mal sabia eu que o dia do alinhamento tinha chegado, irmão. Jesus não deixou ficar soberbo nem 40 minutos, já vai tomar logo agora. Senta aqui, meu jovem. Ele falou assim, senta aqui, meu jovem. Aí botou a mão na minha coxa assim. Uma bênção hoje, né? Eu falei, pastor. Foi. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu te falar uma coisa. Aí ele começou a me explicar isso. Porque nesse dia, eu construí a narrativa de que quando Jesus disse, ele está consumado, e morreu na cruz, o inferno ficou em festa. O inferno ficou em festa, e ele estava lá em festa, achando que tinham vencido. Só que de repente Jesus chegou e acabou com a festa. Ele falou assim, não. Aqui, quando o diabo ouviu Jesus dizer, está consumado, ele correu para dentro de casa e escondeu debaixo da cama, meu amigo. Porque agora a justiça está sendo satisfeita. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora o pau vai quebrar. Aquele que morreu vai ressuscitar em glória. E vai botar fogo no barraco, meu irmão. Aí foi a primeira alinhada assim que eu tomei depois de pregar. Glória a Deus por esse dia. Pode ter salvado a minha alma da arrogância. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, nós precisamos nos identificar com
a substituição de Jesus na cruz de maneira completa, com a obra da redenção completa. O problema de algumas partes da teologia da igreja desse tempo é que nós nos identificamos apenas com a morte de Jesus. Nós nos identificamos com Jesus na cruz. Mas entenda uma coisa, Jesus na cruz não é a obra completa. A obra completa, ela se dá na ressurreição. A obra completa que Jesus diz está consumado é com relação aos nossos pecados perdoados, a dívida paga. Mas ainda assim, nós somos homens perdoados, éramos endividados, agora não temos dívida, mas não temos recurso algum para reconstruir a vida. Quando você vai na história da escravidão, você vai descobrir que alguns negros eram liberados, recebiam sua carta de alforria e eram liberados. Porém, eles iam, passavam uma semana, 2 semanas depois, eles voltavam. Eles voltavam para aquele senhor e falavam assim: me aceita de volta. Não, mas você está livre. Não, mas eu quero voltar a ser escravo. Porque ele era liberado sem condição, sem recurso algum, para construir uma vida de alguém livre. Então ele voltava de novo e preferia ser escravo. É o que o apóstolo Paulo fala: uma vez tendo sido livres do jugo da escravidão, não volteis para o jugo da escravidão. Nós na cruz tivemos as nossas dívidas pagas, aleluia. Nós não merecíamos nem isso nós merecíamos. Mas Deus, como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele nos deu mais do que nós imaginamos. Na cruz ele pagou a dívida, mas na ressurreição ele nos deu herança. Na ressurreição, Efésios capítulo 4, verso 8 vai dizer assim: subindo aos céus, ele repartiu presentes aos homens. Na cruz ele pagou a dívida, na ressurreição ele nos deu o seu Espírito. Na ressurreição ele nos deu apoderamento. Na ressurreição ele nos deu uma nova vida para andarmos numa novidade de vida de poder. Nós temos que nos assimilar com o Evangelho, com a crucificação e ressurreição. Senão nós vamos achar que salvação é o fim, e salvação não é o fim, salvação é o começo. Salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Cruz é o começo, ela não é o fim. A obra se fecha na ressurreição. Porque o Senhor nos chama para sermos uma igreja não só salvas do pecado, que um dia vai morar no céu, mas uma igreja que tem suprimento, que tem mentalidade, que tem riquezas espirituais, que tem condições de trazer o céu para a terra, de transformar os lugares. Nós não podemos ser um povo que vive aqui só esperando a hora de ir para o céu, sem entender que, como eu falei algumas semanas atrás, a vida eterna já começou. E a vida eterna é essa, é conhecer a Cristo. A vida eterna já começou, o céu está disponível para quem te manifesta ao nosso redor. Eu não posso achar que é só sobre eu ser liberto. É sobre eu ser liberto para libertar. É sobre eu ser curado para orar para as pessoas e elas serem curadas. É sobre eu ser alcançado para pregar o Evangelho. É sobre o poder de Deus. Romanos vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho, ele não tem o poder como que alguém pudesse escolher. Eu quero o Evangelho light. Quero o Evangelho sem gordura. Eu quero o Evangelho sem glúten. Não. É evangelho, é igual feijoada. Lá na rua de casa você vai pedir feijoada, o cara fala: você quer a light ou você quer completa? A completa é aquela que vem com a orelha, com o rabo, com o pé, com coisa que você não sabe nem o que é. A light é só uma linguicinha, um bequinho. Não, o Evangelho não tem isso. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Quando você aceita o Evangelho, se você vai viver o Evangelho, você vai viver um pacote, irmão. Ou tem que ser assim. É o pacote. Ele é poder. A igreja tem que voltar a pensar nisso. A igreja tem que voltar a acordar para isso. Custou muito caro para a gente viver uma vida comum. Precisamos viver uma vida de poder, onde não perdemos oportunidades. Alguém está doente, a gente está orando. Alguém precisa de uma palavra, a gente dá uma palavra. Alguém precisa de recurso, a gente levanta recurso. Te responde. A gente não olha para a maldição do mundo e fala: ó céus, ó terra. Ó, educação tá um lixo, né? Educação, o diabo tomou a educação. É só isso? Mas eu vou morar no céu, graças a Deus. Aleluia. Eu vou morar no céu, isso que importa. Isso que importa. É isso. Até quando nós vamos ficar amedrontados diante da maldição?
Até quando nós não vamos entender que quando a luz chega, as trevas vão embora? A gente, quando vê um problema, a gente é convidado para transformar. Se a educação está ruim, cadê os professores? Cadê a igreja que se reúne em nome de Jesus nos próximos anos para construir um colégio confessional nessa cidade? Com valores e princípios cheios do Espírito Santo. Onde as crianças desde o primário vão ser educadas a serem um discípulo de Jesus. Não vai ficar só reclamando, não. Ai, a comunidade lá em tal lugar é o caos. Pega você e mais 4, bota a mochila nas costas, sobe lá e vai responder alguma necessidade que tem lá, meu filho. O evangelho é poder de Deus. Ai, Deus me dá poder. Aí a igreja fica pedindo poder. Poder para quê? Para quê? Para você acordar de manhã e trabalhar e voltar para casa. Isso o ímpio faz. Você não precisa de poder para isso. Você precisa de poder para responder o que você não tem. Você precisa de poder para fazer o impossível. Você precisa de poder para se livrar de problema. Agora eu nunca vi crente que não quer se envolver com problema. Crente que não quer responder o que em si mesmo não pode. Mas ele diz, eu estou aqui. Aí olha para o lado e lascou. Me envolvi numa situação que só Deus vai me tirar dela. Falei que eu vou orar pelo cara. Eu não tenho poder para curar ele. Falei que eu vou orar e a família dele vai ser transformada. Eu não tenho poder para isso. Mas eu me envolvo crendo no poder de Deus, irmão. Isso é evangelho. Coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Hernandes Dias Lopes, ele diz, o túmulo vazio, aleluia, foi o berço da igreja. O túmulo vazio foi o berço da igreja. É ali que a igreja nasce. Na ressurreição. Na mensagem em que aquelas mulheres receberam dos anjos. Quando elas olham o túmulo, e o túmulo está vazio. Aonde está o meu Jesus? Aonde está o meu Jesus? Jesus não está no túmulo. Ele ressuscitou. E nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós estamos em vida juntamente com Ele. Eu quero te convidar essa semana a desejar um pouco mais desse evangelho. Desejar um pouco mais, crescer na revelação do que é ser um filho de Deus. Comece a meditar o que eu, como filho de Deus, posso fazer. Porque a vida do crente não é sobre não fazer isso, não fazer aquilo. É sobre sermos filhos e podermos ter um acesso que só nós temos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por espírito de poder no nosso meio. Eu oro para que alguém aqui hoje responda ao Senhor diante da beleza do Evangelho. Responda ao Senhor em amor, em devoção, em entrega. Porque a Tua palavra diz, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Então, quanto mais eu ouço o Evangelho, quanto mais eu ouço uma mensagem como essa, que o Senhor desde a antiguidade está trabalhando para me resgatar, para me salvar de mim mesmo, para me salvar do meu egoísmo, para me salvar dos meus pecados, para me salvar do meu afastamento de Deus. Quando eu ouço o Evangelho, eu vejo o quanto eu fui amado, e o quanto eu fui perdoado, e aí o meu amor pelo Senhor cresce, Senhor, porque eu descubro como eu sou amado. Eu oro para que o amor de alguém pelo Senhor cresça a partir da revelação do quanto nós somos amados. Em nome de Jesus. Eu oro por amor chegando no seu coração. Por uma vida de maior devoção ao Senhor nesses dias. Em nome de Jesus. Aleluia. Que tudo na sua vida seja construído a partir disso. Que revolução foi essa que começou com os discípulos, quando eles viram Jesus ressuscitado? Entenda uma coisa, meu irmão. Quando os discípulos viram Jesus de carne e osso diante deles, eles estavam vendo um homem que venceu o que era de mais atemorizante nos seus dias. Se tem uma coisa que todos os homens naturais temem e fogem, é o medo da morte. Mas Jesus não venceu só a morte, Ele venceu o pior tipo de morte. E quando os discípulos veem Jesus vivo, a revolução começa. Porque ele chega a uma conclusão: se nós já morremos com Ele, então ninguém pode nos fazer mal algum. Se o nosso líder venceu o que era mais atemorizante aos homens, se ele venceu a morte, quem vai nos parar? Quem pode parar a igreja? Por isso você vai ver aqueles homens cheios de ousadia e de intrepidez, porque eles estavam vivendo como homens que já morreram,
homens que construíram a sua vida a partir de uma verdade. Eu morri juntamente com Cristo, e para mim só há vida e ressurreição e poder. Aleluia!